Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. A gente já viu como criar o CSS inline, como criar o CSS interno. Nessa aula daqui a gente vai ver como que a gente cria CSS externo. Ou seja, agora a gente vai desacoplar. A gente não vai ter o CSS no mesmo arquivo do nosso HTML. E isso vai trazer um poder muito grande pra gente que a gente vai ver lá na aula. Então vamos lá pra tela. Então vamos lá, hoje a gente vai brincar com CSS externo, mas antes deixa eu já te adiantar aqui pra gente ver um pouco da vantagem dele, tá? A gente criou aqui um style para todos os nossos parágrafos. Então agora todos os nossos parágrafos terminaram com a cor azul da letra e a cor de fundo amarela, tá? Só que se eu clicar aqui no meu link, né, for lá pro meu teclado de escritório, eu tenho um parágrafo aqui e ele não tá com esse estilo. Ele não tá com estilo fundo amarelo e texto azul. Por mais estranho que fique, é isso que eu queria fazer, porque afinal de contas, isso faz parte do mesmo projeto. E muitas vezes a gente vai estar criando um site completo que vai ter várias páginas e essas páginas elas seguem o mesmo estilo, elas seguem o mesmo princípio estético, certo? Então como que eu posso fazer isso? Bem, uma das formas, obviamente, é eu copiar aqui o meu CSS interno e colocar em cada uma das páginas. Então se eu pegar aqui, ó, nessa página daqui, colocar lá no meu head, salvar, ele vai passar a ter. Então agora eu tenho tanto aqui na minha página principal, quanto lá na minha página interna. Mas se eu for para uma outra página, aí eu não tenho aqui. Por quê? Porque eu não tenho lá naquele arquivo o nosso style, né? Isso gera para a gente um outro problema também, que é o seguinte: se eu modificar a cor dele aqui para vermelho, por exemplo, eu só modifiquei aqui, eu não modifiquei lá na minha página principal. Isso é um problema, principalmente se a gente está mudando alguma coisa que é o estilo do nosso site inteiro com múltiplas páginas. Então o CSS externo ele vai vir para resolver esse problema e ajudar a gente nisso. Para a gente fazer isso é bem simples, a gente vai lá e vai criar um novo arquivo que eu vou chamar de style e você pode colocar qualquer nome aqui, tá? Pode ser estilo, qualquer coisa que você queira, desde que termine com .css, isso é muito importante. Precisa ser .css. E agora eu vou criar os meus seletores e minhas propriedades aqui. Mas antes da gente fazer isso, eu preciso dizer para o meu HTML que a partir de agora, esse estilo não vai estar mais aqui internamente. Então deixa eu apagar aqui, ó. Vou tirar esse estilo daqui e vou passar lá para o meu CSS e eu preciso dizer para ele isso. Como que eu faço isso? Eu crio um link. Eu crio um link entre o meu HTML, deixa eu aumentar aqui, e o meu CSS. Então existe uma tag chamada link. Essa tag ela vai ter dois atributos. Rel, de relationship, de qual que é a relação desse link. Esse rel aqui vai ser style sheet. Vai ser sempre isso daqui, tá? Eu já vou te explicar o porquê. E eu vou ter um href. Tipo a gente tem lá no link mesmo, exatamente para indicar onde que está aquele arquivo. Então eu vou usar aqui ponto barra e vou falar onde está o meu arquivo. Olha só, isso daqui é muito importante. Esse endereço aqui é o endereço do arquivo, tá? No nosso caso, ponto é porque está na mesma pasta do meu index e style CSS que está aqui dentro. E aí vou salvar, ok? Nada modificou porque meu arquivo está vazio. Vou passar aqui então o meu P, que é o meu seletor do parágrafo. Vou colocar color red, ponto e vírgula, background color yellow. Salvei e olha só, ele ficou porque agora eu tenho o meu arquivo style.css linkado ao meu HTML. Vamos tirar algumas dúvidas aqui. Primeiro isso aqui serve tanto para o interno quanto para o externo. Eu preciso dos pontos e vírgulas. Bem, como a gente falou lá na aula de CSS interno, eu não preciso do último, mas eu preciso sempre que eu estiver separando uma propriedade da outra. Então eu vou precisar desse ponto e vírgula, não preciso do último aqui, sem o último ele funciona, tá? Mas já que você está colocando, é bom colocar em todos, só para ter um padrão. Outra coisa é que a gente cria o CSS interno e externo dessa forma, com as chaves. Então as propriedades precisam estar dentro das chaves. No CSS inline não precisa porque é um texto que a gente passa, então é um pouco diferente de fato. Vamos voltar aqui. Outra questão é por que aqui rel é style sheet? De onde que vem isso? Bem, a tag link ela não é exclusiva para o uso de linkar o CSS. É sempre para quando a gente quer linkar o nosso HTML com algum outro arquivo. E muitas vezes esse arquivo ele não tem nada a ver com style sheet, não tem nada a ver com CSS. Então, por exemplo, se eu quiser modificar esse ícone daqui, eu também vou utilizar uma tag link, ó, passando a relação, o rel, como icon,
porque ele é um ícone, e passando aqui o endereço da imagem que eu quero colocar ali. Isso daqui eu estou usando só como exemplo, a gente vai ter uma aula só disso, mas esse ícone aqui ele teria que ter uma proporção específica, mas só para eu te mostrar, ó, se eu salvar aqui, a gente muda aqui para esse teclado, por exemplo, tá? Tem algumas coisas que não estão completamente certas aqui, mas é só um exemplo para a gente entender por que o rel aqui é style sheet, porque existem opções onde o rel vai ser diferente, mas claro que vai ser para outros fins, outros casos, tá? Então sempre que a gente estiver falando de style sheet, a gente vai colocar rel como style sheet, sempre que a gente estiver falando de CSS, o rel vai ser style sheet. Ah, deixa eu dar um destaque aqui, ó. A gente está colocando o href para o endereço do nosso arquivo. Se o nosso style.css tivesse dentro de uma pasta chamada style, por exemplo, a gente passasse isso para cá, vou mover, e aí, aqui, eu teria que passar também, ó, ponto barra style barra style.css. Lembrando que se o meu style, minha pasta, está com um S maiúsculo, eu preciso colocar S maiúsculo aqui, eu preciso corresponder exatamente da forma que está lá. Dependendo de onde você estiver hospedando a tua página, isso vai fazer diferença ou não. Então a gente sempre vai manter exatamente do jeito que está lá. Agora vamos ver se a gente resolveu já o nosso problema, né, de ter múltiplas páginas com estilos diferentes. Se eu for aqui em escritório, parece que está certo, mas para a gente tirar a teima, vou mudar aqui a cor para azul. Vou salvar e ó, não mudou aqui. Por quê? Porque a gente precisa atualizar a nossa página lá. Então aqui no nosso simples, eu tenho que tirar o meu style inline e fazer o meu link. Deixa eu pegar o link aqui. Então botei aqui, vou salvar e agora sim, ó, se eu modificar aqui para red, eu vou modificar tanto aqui quanto aqui. Se eu mudar para green, mudou aqui e mudou aqui também. Então, para finalizar, a gente vai colocar esse mesmo link aqui nas outras páginas, multimídia e gamer. Vou salvar todas elas. E agora, sempre que eu modificar um style, vai modificar em todas as páginas. Então essa é uma das grandes vantagens do estilo externo, porque a gente agora separou o HTML do CSS e a gente pode reutilizar esse CSS em múltiplas páginas. E se a gente precisar fazer qualquer modificação, a gente vai poder fazer num único lugar. Isso vai facilitar muito a manutenção do nosso código e é exatamente isso que a gente quer, né? Então beleza, nessa aula daqui a gente aprendeu a tag link. A gente também destacou que o endereço do link ele tem que estar certinho, respeitando inclusive letras maiúsculas ou minúsculas. A gente viu como o CSS externo ele vai ter vantagem na hora de atualizar todos os elementos que a gente precisa de uma vez só. E para dar um spoiler, a gente vai utilizar muito mais CSS externo do que o interno ou inline. Só que você precisa saber os outros também, porque apesar da gente dar preferência para o CSS externo, cada caso é um caso. Então pode ser que em algum caso seja necessário usar o interno ou até mesmo o inline, né? Então é preciso que você saiba que exista e saiba como usar se precisar. Então beleza, vou ficando por aqui, até a próxima aula. Valeu!